Injeções de células da medula óssea ajudam a curar o cérebro após um derrame. Fala pessoal, meu nome é Guilherme e eu sou um cientista e estamos aqui de volta com esse quadro maravilhoso, quadro novo no canal, onde eu comento artigos também super novos, artigos fresquinhos, saindo do forno, trazendo muita novidade da ciência para vocês. Lembrando que a matéria desse artigo está lá publicada no site Eureka Alert, um site incrível, uma plataforma que traz várias notícias baseadas em artigos super novos, super recentes, que são publicados todos os dias das mais diferentes áreas, então vale a pena conferir, o link está na descrição. Lembrando que também existe uma plataforma brasileira, a agência Body, que também traz novidades da ciência saindo do forno, só que das pesquisas aqui do nosso Brasilzão. Também vale a pena conferir, o link também está na descrição. Então vamos lá para o estudo que foi um ensaio clínico publicado na Stem Cells Translational Medicine e que foi conduzido por um grupo de pesquisadores, dentre eles o Mohamed Haque e seus coleguinhas, seus amiguinhos, lá do Instituto de Derrame e Doenças Cerebrovasculares da Universidade do Texas, em Houston. E assim como eu falei na chamada desse vídeo, os resultados desse ensaio clínico fornecem evidências de que o tratamento de pacientes com uma injeção de células da medula óssea podem levar a uma redução na lesão cerebral após um acidente vascular cerebral. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é um acidente vascular cerebral, ou um AVC, ou ainda um AVE, um acidente vascular encefálico. É tudo sinônimo, tá? O AVC é um grupo de condições patológicas, ou seja, condições de doença que estão relacionadas com a perda de função neural devido a uma isquemia cerebral ou a uma hemorragia intracraniana, ou seja, uma hemorragia lá dentro do nosso crânio. Tá, Gui, você me explicou o que é AVC, mas agora eu não sei o que é isquemia cerebral, essa palavra também difícil aí. A isquemia cerebral é quando não tem um fluxo de sangue suficiente para alguma região do nosso cérebro. Ela geralmente acontece por causa de um bloqueio de uma artéria que não deixa o sangue que está lá rico em oxigênio levar o oxigênio, os nutrientes necessários para o nosso cérebro funcionar. Pra você entender melhor, a ideia é mais ou menos de um encanamento que leva água para os lugares numa casa. Então imagina aí a sua casa com alguns cômodos que tem na sua casa e você tem que receber água nesses diferentes cômodos. Então tem que chegar água lá na cozinha, na pia da cozinha, tem que chegar água na privada, enfim, tem que chegar água no chuveiro para que você consiga tomar o seu banho e toda essa água chega através do encanamento na sua casa. A água vem lá da rua, da empresa que fornece água para sua cidade, chega até a sua casa e é distribuída pela sua casa pelo encanamento, pelos canos. E é super importante que essa água chegue nos diferentes lugares da sua casa para você conseguir realizar suas atividades, certo? Seja lá lavar suas frutas, seja tomar o seu banho, seja dar a sua descarga, tudo isso só acontece porque essa água é muito bem distribuída. Da mesma forma, o nosso cérebro recebe o sangue que está cheio de oxigênio, cheio de nutrientes, através de vários canos, várias artérias, vários pequenos vasos que chegam nas diferentes regiões desse cérebro, fazendo com que ele funcione da melhor maneira possível e as diferentes atividades do seu corpo, já que seu cérebro coordena as diferentes atividades do seu corpo, sejam realizadas da melhor maneira possível. Só que agora imagina que sua casa tá meio velha, que você não tá cuidando muito bem dos canos da sua casa. E aí, de repente, você percebe que tem um vazamento lá no cano da pia da cozinha, por exemplo. Ou ainda que esse cano tá entupido, porque você jogou alguma coisa que não devia lá na pia e daí entupiu o cano. E esse vazamento é um problemaço, uma confusão para a casa inteira. A cozinha vai ficar lá toda molhada, as pessoas podem cair, escorregar, a água não vai mais chegar na torneira do jeito que tem que chegar porque tá vazando no cano. Pode ser que a água não chegue em outros lugares da casa porque o vazamento é muito grande, enfim. É um problema muito grande, principalmente naquela área ali onde o vazamento está acontecendo. E de maneira muito semelhante, assim como você pode não cuidar dos canos da sua casa, se você não cuida muito do seu corpo, da sua saúde, se você não tem um estilo de vida saudável, por exemplo, pode ser que alguns vasos sanguíneos lá dentro do nosso crânio se rompam. E aí então quando nós temos um entupimento, uma obstrução ou um vazamento por causa de um rompimento dos vasos sanguíneos lá no nosso cérebro, o sangue cheio de oxigênio e carregando os nutrientes necessários para suprir as necessidades do nosso cérebro não consegue chegar nas áreas que ele tem que chegar. Essas áreas são então prejudicadas, lesionadas, e aí temos um problema muito grande com o nosso sistema nervoso. E dentre os vários problemas que esse AVC isquêmico, esse derrame cerebral, como a gente costuma conhecer também, pode gerar, aproximadamente 90% dos pacientes sofrem de uma fraqueza ou de uma paralisia de uma parte, de um lado do corpo. Se você conhece alguém que teve um AVC, muito provavelmente você já percebeu, né, essa paralisia ou essa fraqueza em um dos lados do corpo, gerando uma movimentação diferenciada nesse lado que foi atingido
por causa do AVC lá na região cerebral. E esses AVC geralmente geram um comprometimento da função motora das pessoas que são atingidas, ou seja, dos movimentos dessas pessoas, porque eles geram lesões no chamado trato córtico-espinhal. Esse tal trato córtico-espinhal é o principal responsável por levar informações relacionadas aos nossos movimentos lá do nosso cérebro para a nossa medula espinhal. Por isso que quando um AVC gera lesões nesse trato córtico-espinhal, acontecem prejuízos da nossa função motora. Tá bom, Gui, você só tá me falando de problema até agora, me conta aí uma solução. O que os pesquisadores fizeram para tentar resolver esse problema gerado pelos AVCs? Boa pergunta, meu querido, minha querida curioso e curiosa que assiste esse vídeo agora, e a resposta é que os pesquisadores, para resolver o problema do AVC, utilizaram células da medula óssea. A medula óssea é um tecido meio líquido, meio gelatinoso, que fica dentro dos nossos ossos. E de maneira muito interessante, é esse tecido, a medula óssea, quem é responsável pelo desenvolvimento, pela produção das células do nosso sangue. Mas para chegar até esse estudo que a gente está comentando hoje, foram necessários uma série de passos anteriores, de estudos anteriores, para ter certeza que essa ideia aí da medula óssea seria uma boa alternativa para esses pacientes. Primeiro, os pesquisadores observaram em modelos animais de AVC, ou seja, animaizinhos com AVC induzido, que o tratamento com células mononucleares da medula óssea, ou seja, células específicas lá da medula óssea, eram capazes de atenuar a degeneração e aumentar a recuperação, incluindo, inclusive, remodelar o trato da substância branca do cérebro. Então, assim como você juntaria toda a sua família para fazer uma limpeza na casa e recuperar toda a sua casa depois daquele vazamento ter acontecido lá na cozinha, ter que limpar tudo, ter que secar todas as partes que estavam molhadas, talvez trocar algum móvel, essas células mononucleares da medula óssea parece que também podem recuperar a região que foi atingida pelos vazamentos lá no nosso cérebro. E aí sim, depois de observar resultados em animais, os pesquisadores foram lá e desenvolveram um estudo de fase 1, ensaio clínico fase 1, ou seja, eles foram testar a segurança e a viabilidade de administrar intravenosamente, ou seja, na veia das pessoas, essas células mononucleares derivadas da medula óssea autólogas, ou seja, células que eram da própria pessoa. Então eu vou lá, pego células da medula óssea da pessoa e injeto na própria pessoa que está lá com a deficiência, que está lá com o problema, com o prejuízo gerado pelo AVC. E já nesse estudo de fase 1, além de relatar a segurança dessa administração das células da medula óssea, os pesquisadores também observaram uma recuperação preliminar do trato córtico-espinhal em uma região específica lá dos pacientes. Aí então, só depois dessa grande quantidade de estudos, de observações, é que os cientistas chegaram ao estudo que a gente está comentando hoje, onde eles usaram exames de ressonância magnética para comparar o cérebro de um grupo de pessoas que sofreram AVC e foram tratadas com essas células da medula óssea, com um grupo de pessoas que não foi tratado. Participaram desse estudo 37 pacientes com idades entre 18 e 80 anos, então pacientes tanto mais jovens quanto mais idosos. Enquanto todos eles estavam recebendo o tratamento padrão para AVC com a reabilitação, 17 desses pacientes, cujos AVCs eram mais graves, receberam então também a administração das células da medula óssea. E aí, então, 3 meses depois desse tratamento, seja com as células mononucleares ou o grupo que não foi tratado com as células, os pesquisadores observaram, através das imagens de ressonância, que aconteceu uma diminuição na integridade do trato córtico-espinhal, ou seja, ele piorou. Eles esperavam que isso ia acontecer mesmo nesse período tão curto. Porém, todavia, no entanto, passados 12 meses da ocorrência do derrame, os pesquisadores mostraram com as ressonâncias que houve uma melhora no trato córtico-espinhal dos 17 pacientes que foram tratados com as células da medula óssea. Por outro lado, o grupo que não recebeu lá o tratamento com as células da medula óssea, em 12 meses, mostrou, na verdade, uma lesão contínua e uma degeneração lá daquela região do trato córtico-espinhal. Ou seja, esses resultados indicam que esse tratamento com as células mononucleares da medula óssea podem aí melhorar a situação, melhorar a integridade desse trato córtico-espinhal de pacientes que sofreram um AVC. Porém, esse estudo tem algumas limitações que os próprios autores citaram de maneira muito importante. A primeira delas é que os pacientes com AVC não foram separados nos grupos de maneira aleatória ou de maneira randomizada, como a gente costuma falar. E aí o grupo que recebeu o tratamento com as células tinha uma condição do AVC mais grave que o grupo que não recebeu o tratamento. E aí pode ser que esses resultados apareceram exatamente porque esse grupo tratado tinha uma condição mais grave, eles saíram de um nível pior do que o grupo
que não foi tratado. Então, deu para ver melhores resultados nesse grupo. E uma outra limitação é a pequena quantidade de participantes no estudo, ou o pequeno tamanho da amostra, como a gente costuma falar cientificamente. Quanto maior o número de participantes no estudo, mais forte ele fica, porque maior é a chance daquele resultado, daquele fenômeno que a gente está observando realmente acontecer e não está acontecendo por um acaso. E também falta a gente saber se essa melhoria observada lá pelos exames de ressonância vai se traduzir numa melhoria na vida, na qualidade de vida desses pacientes, lá na movimentação desses pacientes. Para concluir, eu termino com palavras do próprio Dr. Hack, o pesquisador do estudo, dizendo que esses achados são tão importantes que futuros ensaios clínicos, futuros estudos, podem ser direcionados para identificar a proteção ou o reparo do nosso cérebro, da substância branca, como um importante alvo mecanístico de estudos de eficácia e ensaios de potência de eficácia para terapias com células da medula óssea. É isso mesmo, galera. No futuro bem próximo, quem sabe a gente não vai estar tratando pessoas com AVC com células da própria medula óssea dessa pessoa e talvez outras doenças aí com as nossas próprias células. Por que não? Bom, pessoal, esse foi o artigo de hoje. Lembrando que isso daqui é só um breve comentário do artigo, o que não substitui a leitura completa do artigo. O link para o artigo tá aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, curte o artigo. Se tiver outras opiniões, outras observações, manda para mim que eu vou adorar discutir elas com você. E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo, de entrar lá no Eureka Alert também para ver os outros achados das outras áreas da ciência, que são muito legais e estão aí disponíveis para todos nós. Um abraço para todo mundo, até uma próxima com muito mais ciência nova, com muito mais artigos e conhecimento novo para todos vocês. Tchau!